Ho'oponopono para aliviar os sintomas da síndrome do pânico. Olha que assunto, né, gente? Ho'oponopono, ok, mas síndrome do pânico não ok, né? Porque síndrome do pânico é algo que traz muita perturbação para as pessoas e o que eu vou abordar aqui, vamos dizer que é uma visão mais espiritual da síndrome do pânico. Porque é lógico que se você for num médico, ele vai dar o parecer dele como médico. Se você for num psiquiatra, ele vai dar o parecer dele como psiquiatra, um médico psiquiatra. Se você for num psicólogo, o tratamento vai ser daquele jeito. Se você for, enfim, qualquer trabalho que você for fazer, o profissional, a pessoa que vai falar desse assunto, vai falar dentro daquela visão que ela tem a respeito disso, né? A visão do remédio, a visão dos tratamentos prolongados, a visão de muitas formas. E eu vou dizer para você uma coisa, nenhuma delas está exatamente errada, porque no fim, cada pessoa tem seu mundo, cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem as suas necessidades, os seus compromissos. E eu não sou contra médico, eu não sou contra psicólogo, contra psiquiatra, acho que tudo isso é importante. Então a visão que nós vamos ter hoje sobre síndrome do pânico, sobre sentimentos emocionais complicados da síndrome do pânico, será sob a visão espiritual. Então é isso que eu vou compartilhar hoje com você. E se você sofre por isso, se você já teve, se você já sabe como o sintoma é desconfortável, como as sensações são horríveis, como as pessoas se sentem mal, né? Participe hoje aqui desse live, depois compartilhe com seus amigos, chame seus amigos para assistirem junto com você e nós vamos falar quase que a continuidade do que falamos ontem, que é sobre medo, né? Porque a síndrome do pânico, vamos dizer que é um medo exacerbado, é um medo que ultrapassa os limites, é um medo que acaba ativando outras emoções dentro da pessoa quando ela está vivendo o processo. E tudo isso porque eu vou falar sobre Ho'oponopono, porque eu vou ensinar você, vou te ajudar na prática do Ho'oponopono. Tudo isso porque eu quero que você saiba que existe uma vida melhor, um jeito melhor de lidar com as situações, de lidar com os problemas, de lidar com você mesmo usando o Ho'oponopono. Então, seja muito bem-vindo. Se você está aqui de primeira vez, marque, estou aqui pela primeira vez, estou aqui com a MS pela primeira vez, sou de tal cidade, faço parte, enfim, quais são as suas crenças, compartilhe aí com a gente. Nós estamos transmitindo juntos Facebook, canal do YouTube. E eu tô aqui nesse live super, para mim é super mega especial, porque é domingo, né? Então é um dia que as pessoas estão descansando, que almoçaram com a família, que estão deitadas aí no sofá, relaxando, né? E eu tô aqui com você. Então muito obrigada por me trazer aí para sua sala, para participar um pouquinho da tua vida e quem sabe para aliviar um pouco das coisas que você pensa a respeito de você, das pessoas, né? Porque esses nossos encontros são aulas de espiritualidade, a gente conversa, né? Porque como eu abordo as perguntas que vocês fizeram, como eu leio a timeline junto aqui com o Fábio que está trabalhando comigo, né? A gente tenta ler a timeline, então a gente vai assim respondendo o que as pessoas querem saber, aquilo que dá para a gente responder, né? Então seja muito bem-vindo. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos que eu me comprometi a fazer com esse meu público, com você que está aí, para fazer o lançamento do meu workshop Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono. E isso vai acontecer dia 27 de março. Então, como o tema é muito profundo, né? Como o tema é um tema muito intenso, eu resolvi fazer o workshop antes, para que você já fosse se acostumando, fosse entendendo, pudesse fazer perguntas, pudesse ter respostas. E aí eu vou pedir para a Lu,
para marcar você aqui, para marcar para vocês, colocar o link do workshop, tá? E aí você pode se inscrever. Você já fez a sua inscrição? Eu sei que muita gente que está aí já fez a inscrição, né? Já está inscrito. Mas de qualquer forma, quem ainda não fez a inscrição, quem está pegando o bonde andando, né? Quem está pegando o bonde andando aqui, está chegando pela primeira vez, você pode acessar o link. Esse workshop é gratuito, é totalmente online e você vai fazer na hora que você puder, não tem um horário marcado. Você vai ter um acesso a ele e aí você faz na hora que você puder. Se alguém tiver dificuldade, porque às vezes tem a dificuldade, tá, gente? Então, às vezes a sua internet está ruim, às vezes baixou o sistema, eu não entendo essas coisas de informática. Você manda um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br e o pessoal que trabalha comigo vai te ajudar. O workshop vai do dia 27 ao dia 2, tá? E é só essa semana. Então, o que eu pedi para o meu pessoal, o que eu estou pedindo para você que está aí? Que você tenha com você um caderninho de notas, porque nesse caderninho de notas você vai marcar as questões que você acha mais importantes, você vai fazer comigo durante esses dias que são preparatórios, tipo, como é que eu vou dizer? Você vai fazer uma recapitulação, você vai fazer uma preparação, você vai começar a pensar um pouco nas coisas e eu vou contar histórias, eu vou fazer estudos de caso e isso vai ajudar você quando chegar o workshop. E aí você vai estar super mega afiado para participar. Então estude, se prepare, leia os e-books, tá? Nessa inscrição do workshop gratuito, você vai poder baixar e ficar com você 2 e-books. Um se chama Ho'oponopono, o Caminho do Amor, e o outro é 62 perguntas sobre Ho'oponopono, que são perguntas que as pessoas me mandaram, histórias que as pessoas me contaram, e eu montei como um livro, porque eu sempre achei que isso podia ajudar bastante gente, esclarecer dúvidas, poderia ser uma coisa bem legal aí para você, então eu resolvi fazer. Então, queridos, o Onyx foi embora aqui do meu colo, porque é assim, ele é um gato preto, muito do mal. Brincadeira, né, gente? Ele é meu fofinho, meu amor. Mas ele é muito danadinho, então ele não gosta que eu fale alto ou qualquer coisa assim. Ele acha que eu estou incomodando ele, que quando ele deita no meu colo, eu tenho que ficar mansa para ele dormir, né? Como é que é isso, né? Por que eu vou ficar fazendo barulho? Ou por que eu vou ficar dando atenção para outras pessoas, né? Gato possessivo. Então, um ponto que eu queria trazer para vocês aqui, antes de começar a ler as questões, sobre a síndrome do pânico, é que a síndrome do pânico, o princípio para mim, aquilo que eu sinto disso, é uma negação profunda que a pessoa tem de lidar com coisas que ela tem que lidar. E normalmente essa negação, ela explode na síndrome do pânico quando a pessoa está no momento de estresse ou quando passou o estresse. Tipo, você passou um grande nervoso, passou por uma situação super estressante, você passou por um aborrecimento muito grande, uma coisa que te deixou muito fora de você, você guardou, incubou aquilo em algum momento, aquela dor, aquela mágoa, aquela rejeição, aquela mistura de tudo isso, explode de você e você não consegue dar conta. Daí o sentimento, ele se torna maior do que o seu lado racional, objetivo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, e isso não tem idade, não tem assim, a pessoa é inteligente, então ela sabe lidar com a vida. Não tem isso. Acontece com gente inteligente, acontece com gente não tão inteligente, acontece com gente burrinha, com gente jovem, com gente velha. Não tem idade e não tem assim essa referência, né? Porque nós somos corpo físico, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos emoções. As nossas emoções são muito fortes. De acordo com os mentores
Quem já leu meus livros sabe da Fraternidade Branca, sabe dos mentores de Órion, sabe da minha conexão com as Pleiades, com todas essas energias que estão trabalhando para a elevação da consciência, que são mentores espirituais. Então, quem segue já esse meu material sabe de tudo isso. Vocês gostam disso? Eu posso ir por aí pelo tema, que eu estou falando de coisas mais subjetivas, coisas mais espirituais, né? Vamos por aí? Se eu estou indo pelo caminho certo, coloca aí 10 top para eu saber, né? Para eu poder dialogar com vocês. A Cláudia Ladeira diz assim: MS, com a síndrome do pânico e episódios de ansiedade, os médicos receitam medicamentos que são viciantes, que é muito difícil deixá-los. O Ho'oponopono pode ajudar na desabituação dos medicamentos? Sim, sim, tá? Eu conheço casos de pessoas que, assim, simplesmente recusaram de tomar o remédio. Eu não sou especialista, não sou médica, né, gente? Então, eu não quero interferir na medicina, mas eu sei que é possível sim, mas é um processo. Então, dizer que a síndrome que o Ho'oponopono funciona para curas, eu afirmo que funciona. Mas cada caso é um caso, né? Então, se você... É legal ter um médico de confiança. Se você está achando que o tratamento que você está fazendo não está adequado com um médico, procure outro, procure outro, procure outro. Vá ouvir várias opiniões, né? Eu acho muito legal a gente ouvir outras opiniões. Se você vai em médicos mais tradicionais, vá nos médicos alternativos, procure um homeopata, procure médicos que fazem outros tipos de tratamento, né? Que possam ajudar você. Então, assim, não fique refém de remédio. Mas isso é cada caso, né? Então, você tem que olhar qual é o seu caso, como é que acontece a sua história. E aqui eu vou trazer as questões de cunho espiritual, né? Porque muitas vezes, até doenças como ansiedade e coisas assim, elas têm um forte cunho espiritual. Às vezes você precisa, e eu acho que isso é muito real, ouvir aquilo que está borbulhando em você, aquele sentimento que está em você, aquela dor que está em você. Você precisa ouvir. Se o Ho'oponopono, quando a gente começa a prática do Ho'oponopono, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada, você automaticamente vai fechar os olhos, você automaticamente vai acolher o ser que você é. E você vai dizer isso para você. Então, todos aqueles sintomas que, nossa, eu não consigo respirar, você vai se acalmando. Você vai se acalmando. Calma, calma. Respira, solta, respira. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. O pessoal está gostando da linha que você está seguindo. Obrigada pelo feedback, porque eu acho que essas coisas são importantes. Eu convivi, falando de síndrome do pânico, eu convivi com algumas pessoas dentro do episódio da síndrome do pânico. Uma delas foi a minha filha, a Elô, né? Não sei se a Elô está no ar aí, se a Elô está assistindo, mas vou tomar a liberdade de contar um pouquinho do caso dela para exemplificar o caminho que eu acredito que possa ajudar. A Elô tinha... Quantos anos será que ela tinha, Fábio? Não me lembro muito bem, mas tem 11 anos isso, né? 11 anos... Ela tinha uns 28? Foi em 90... Quando te comprou a casa, né? 11 anos atrás. Elô devia ter uns 28, 27, 28 anos. E ela sempre foi sensível, ela sempre foi... Ela tinha 20... né, 22 anos? É verdade, desculpa, ó, matemática falhando. Falhou, gente, falhou. Enfim, não é um live de matemática, graças a Deus, estava ferrada, né? Mas enfim, Elô tinha uns 22, 23 anos e eu estava com ela e ela estava numa fase assim, né? Namorado, ia pra praia todo final de semana, estuda, não estuda, aquelas coisas da idade, né? Vai na balada. E ela nunca foi muito arteira nesse sentido, mas gostava de sair, normal da idade.
E aí ela começou a manifestar o sintoma da síndrome do pânico e foi exatamente num momento que eu estava numa transformação na minha vida. Olha que interessante as coisas como são. E eu estava desfazendo uma sociedade, um trabalho que eu tinha com a minha irmã e mais 2 pessoas amigas. Que eu trabalho nisso aqui, que eu trabalho há muitos anos, né, gente? Eu tô nessa estrada de vida espiritual e grupo e meditação e trabalho de cura e passe, não sei o quê. Nossa, tem muitos anos. E aí, a minha irmã, nessa ocasião, tinha comprado uma casa, tinha feito as histórias, enfim, ela saiu dessa sociedade, as amigas também, e eu estava procurando uma casa. E não encontrava, porque era difícil, porque eu não tinha dinheiro, só rolo, só coisa difícil. E eu estava estressadíssima, mas eu não estava com síndrome do pânico. E aí eu não sabia o que fazer da vida, e aí véspera de Natal, e eu gosto de Natal, e eu queria comprar presente para minha secretária, para a moça que trabalha comigo, e para as filhas dela. Eu adoro dar presente de Natal, fazer sacolinha para gente que não tem condição, então acho que é importante a gente ter esse tipo de doação, né? Aí eu queria sair para comprar, falei, Elô, você vai comigo? Ai, mãe, não vou porque eu não estou podendo dirigir, porque eu estou passando mal. Eu falei, eu dirijo, Elô, você vai comigo, senta aqui e tal. Bom, saindo da minha casa, ela começou a passar mal, muito mal, e ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso tomar um ar, eu estou passando mal, estou passando mal, estou passando mal. E aí eu estava perto da minha casa e eu parei exatamente onde é Alfalux. Hoje era uma casa, é uma casa, né, que de frente é pequenininha, e eu não vi nada, porque eu só vi o desespero da Elô que estava do meu lado, né, fazendo aquele escândalo que eu tinha que parar, que ela estava passando mal, que ela estava sem ar, que ela precisava tomar água, aquela coisa, né. E aí eu parei ali e eu encontrei uma vaga exatamente na guia rebaixada de onde era essa casa. E aí eu olhei a casa e falei, nossa, vou ver se tem alguém ali. Não atinei nada, só vi uma placa que era vende ou aluga. E aí eu bati na porta e tinha uma faxineira, uma pessoa trabalhando lá. E essa foi a minha casa. Olha que coisa. Eu toquei, a pessoa me deixou entrar, eu peguei a água para a Elô. Ela entrou comigo e tinha você atravessando a porta, tinha um teto bem alto, tem um teto bem alto, que tem até hoje, eu conservei essa parte da casa. E estava tudo muito cuidado, bonito, assim, sabe aquela coisa? Falei, nossa, tá para vender essa casa. E aí tinha umas plaquinhas, né? Umas plaquinhas de oração, sim, como se fossem bilhetes que a pessoa colocou na parede, que tinha frases de Saint-Germain. Era uma consagração à casa, ao ambiente, eles vendiam massas naquele lugar. Era uma rotisseria. E aí tinha uma coisa de consagração da comida. E aí eu olhei a Elô, falei, gente, não estou acreditando. Mas eu vivi essa questão do mal serve ao bem. Então, às vezes, um mal-estar e toda uma história que a gente está vivendo na vida é para dar uma quebrada, é para fazer você pensar, é para você arrumar um novo caminho na tua vida, é para você se refazer, para você se reestruturar. Naquela época, quando a Elô adoeceu, né, e ficou ruim, ela ficou um tempo ruim. Daí ela foi fazer terapia, a gente vai procurar tudo que tem que procurar, né, gente? A gente não fica só numa coisa. Ela foi tomar homeopatia, ela foi fazer terapia, eu levei ela para o médico ginecologista para fazer todos os exames, porque podia ter alguma disfunção hormonal, podia ter alguma coisa. Então você cerca, né? Eu sou terapeuta, trabalho nisso há muitos anos, mas você tem que cercar quem está passando por uma situação como essa, tem que cercar todas as funções. E aí, junto com todas essas funções, ela tem que olhar também a parte espiritual. Então, não é só espiritual. Se for só espiritual, vamos dizer, eu tive porque eu sou mediúnica. Eu acredito nisso. Mediunidade maltratada, meu Deus do céu, né? Você realmente sofre pra caramba e a síndrome do pânico é um dos sofrimentos. Mas nunca é só isso.
Se a mediunidade está atacada, se a pessoa está com aqueles problemas, não consegue dormir, perturbação, tem sonhos horríveis e tem um monte de coisa do gênero, então o que está acontecendo? O mental dela, o pensamento dela, as ideias dela, as crenças dela, as apostas emocionais, racionais, ela não está lidando bem com o mundo. É por isso que ela está doente. Ela não está lidando bem com ela não está lidando bem com a vida, ela não está lidando bem com o mundo. E aí aquilo estoura, é uma bomba que estourou dentro da pessoa. E aí quando isso acontece, a gente tem que ter uma visão holística. O que isso significa? Olhar para todos os lados. Olhar o lado da saúde, olhar o lado da família, olhar o lado da própria conduta, com terapia, claro, né? Olhar o lado espiritual com as suas associações, com as suas energias e fazendo em cada uma dessas coisas que cercam a sua vida uma profunda autoanálise. O que eu quero ver, o que eu não quero ver, o que eu aceito, o que eu recuso, o que eu acolho dentro de mim, que raiva que eu tenho, que dor que eu tenho, que mágoa, o que eu guardei. Autoanálise, autoconhecimento, percebe? Aqui o Fábio me passa, o Rogério Santos. Rogério Santos, boa noite MS e toda a comunidade da luz. Estou vivendo uma fase bastante ruim da minha vida. Estou fazendo Ho'oponopono desde quando te conheci, em julho do ano passado. Olha, bastante, né, amigo? E com essas dores, sofrimentos, escassez, medo de não conseguir arcar com os meus compromissos, sensação de perca e ansiedade, tem alguma coisa relacionada à síndrome do pânico? Ou faz parte do processo de limpeza espiritual através das orações do Ho'oponopono? Bom, Rogério, meu amado, o que eu diria para você? Primeiro assim, né, amigo, que quando você me achou, ou se você me achou, eu estou fazendo parte de um processo seu de transformação e reconhecimento. Porque assim, não fui eu que te fiz ficar mal, né? E nem é o Ho'oponopono que te derruba a ponto de você estar tão desencontrado com coisas da sua vida. Então vamos dizer, de tempos em tempos e para o nosso crescimento na vida, é chegado o momento, tem vários momentos da gente, que a gente está infeliz, a gente está confuso e que a gente precisa de um outro caminho. Então o Ho'oponopono, ele não vem confundir você, ele não vem estragar um caminho de luz, ele não vem como é que eu vou dizer, causar um transtorno na vida de alguém que está com uma vida boa. Percebe isso? O Ho'oponopono vem e todo o processo de fazer as pazes, de fazer de uma forma mântrica, de você olhar para você mesmo, de você olhar para a sua vida, o Ho'oponopono vem te ajudar a fazer a limpeza daquilo que já estava sujo. Ele não vai trazer sujeira para você. Então eu sei que o Rogério entende isso, mas eu queria explicar, porque às vezes quando a gente fala as coisas, não fica muito claro. Eu posso não deixar claro para você, o Rogério pode não ter deixado claro a situação dele. Então, às vezes, na nossa vida, eu sou uma pessoa adulta, o Rogério não sei quantos anos tem, mas enfim, a gente sabe, né, gente, que às vezes a gente faz um plano, a gente cria uma sociedade, a gente se casa com alguém, ou você se forma numa faculdade, você acha que depois disso tudo vai dar certo. E não é assim que a vida traz. E não é assim que acontece. Às vezes a gente tem uma série de ilusões, principalmente o pessoalzinho mais jovem, né? Cria toda uma expectativa em relação à vida. E aí, quando a vida se torna prática, objetiva, uma coisa do dia a dia, e você vai arcar com as suas consequências de tudo que você está vivendo, aí você pira, daí você fica estranho, você fica confuso e leva um tempo da sua vida até você se harmonizar com o que está acontecendo. No caso da Elo, foi algo parecido com isso, tá? Ela era bem jovem, então estava numa vida inconsequente, combinando com a juventude, e de repente ela entrou nesse processo. E aí houve toda uma condição espiritual
de reavaliar o caminho e o mal serve ao bem. Então aquele mal, aquela situação que apareceu, ela também serviu para uma mudança dentro dela e reavaliação de valores. Eu vou ler agora nas mensagens que o pessoal deixou no post. Então sempre que eu coloco um post, as pessoas deixam perguntas, comentários, contam um pouco da vida e eu vou ler a mensagem que deixou a Jaque Scarlett Crystal. Bom dia, Maria Silvia. Meu irmão tem síndrome do pânico e tem depressão profunda. Nós aqui de casa sabemos, mas as pessoas lá fora não sabem porque meu irmão é alegre e brincalhão, tem muitos amigos, tem uma vida social intensa, desenha muito, toca violão, bateria, saxofone. Passou em segundo lugar no vestibular quando o fez e passou em segundo lugar em um concurso público com uma namorada bonita e não entra na minha cabeça como ele possa ter síndrome do pânico além de depressão, porque na minha cabeça isso só acontece com pessoas tímidas. Pois é, Jack, seu irmão, pelo que você fala aqui, é um super dotado, né? Porque o cara toca vários instrumentos, ele desenha, ele tem tantas coisas bacanas, mas dentro de casa ou na intimidade ele tem os processos de depressão e síndrome do pânico. E isso é um caso típico das pessoas que estão para fora, mostram uma coisa e em casa elas vivem outra. Então, assim, não vou dar nenhum diagnóstico, tá? Mas é um perfil de bipolaridade. Tipo assim, tem dois extremos, né? Isso não é um diagnóstico, tá? Porque seria muito leviano da minha parte falar uma coisa a respeito de uma pessoa que eu nem estou vendo. O que eu estou dizendo para você é que existe isso. Existe. E normalmente a pessoa que tem muita alegria, muita felicidade de um lado, às vezes apresenta o pico de alegria e depois vem o pico de depressão. E isso tem muitas causas, não é síndrome do pânico, não é exatamente a síndrome do pânico. Também pode manifestar a síndrome do pânico, mas são picos. Então essas questões aí é muito bom ele fazer um tratamento, de repente com médico homeopata, de repente ele fazer um tratamento que possa ajudá-lo em tudo isso. E aí você, né, que está no caminho espiritual, você que está olhando para a sua vida, você que está buscando o Ho'oponopono para a limpeza das energias e para se dar melhor nos relacionamentos, muito Ho'oponopono para você, para sua casa, né? Fazendo da forma que você conseguiu o Ho'oponopono para você se melhorar. Ela disse que ele tem síndrome do pânico. Pois é mais um sintoma, né? Então é uma pessoa que inspira cuidados, tá? Porque pessoas que têm, como você disse aqui, uma hora está muito alegre, muito lindo, fazendo coisas muito bacanas, é assim, sobe no céu, depois desbarranca. Então é perigoso, é preciso cuidar dos sintomas, não apenas espiritualmente, como uma pessoa como ele deveria buscar ajuda espiritual com certeza, mas cuidar também com um acompanhamento médico, um acompanhamento terapêutico, porque isso com certeza iria ajudar. Agora você que está junto, né? Muito Ho'oponopono para você, para ele, para sua família. Se você tem uma mãe, de repente, que mora com os pais, assim, Ho'oponopono para a família. Porque é na nossa família, como eu sempre falo, é na família que a gente encontra os nossos desafios do karma. A família é que a gente tem a nossa convivência kármica. Então a nossa família, ela apresenta as crenças limitantes, quer dizer, o jeito que a gente veio nessa família, que a gente aprendeu, que a gente trocou com essa família. Então no meu curso, no workshop, eu vou falar também de família, tá? É um dos passos, você e os outros, você e o pai, você e o irmão, faz sentido você pensar em tudo isso. Então, muito Ho'oponopono para a família. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado.
Porque quando você convive com uma pessoa que está doente, você também, né? Então, quando alguém adoece perto de você, de certa forma, aquilo impacta em você e você também adoece, né? O outro está com síndrome do pânico e a síndrome do pânico é tão perturbadora no outro que ela perturba você, né? Então, no workshop, o 6º passo é você e o Ho'oponopono para as doenças. E é importante você fazer. Comece agora, pensando em você, na harmonia da sua casa, na harmonia da família, na questão da doença. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. No meu e-book, 62 perguntas sobre Ho'oponopono, que você acessa junto com a inscrição para o workshop, eu explico mais profundamente sobre isso. Então, quem está querendo aprender, quem está querendo melhorar, quem está querendo criar para si mesmo uma vida mais feliz, acessa o workshop, ele é gratuito e tem o e-book, tá? Leia os 62 perguntas sobre Ho'oponopono. Vai ser bem legal para você, vai te ajudar. Olha, a Eus Luiz diz assim: eu sofro de síndrome do pânico há mais de 10 anos, tomo medicação e não melhoro. O pânico para mim faz sentir-me como se estivesse num buraco sem fundo. Choro, parece que nada terá jeito. Porém, não tenho medo da morte, sei identificar a crise. Faço respiração e dura 20 minutos. A tormenta parece um furacão que me destrói. Sinto dores terríveis no corpo depois que passa. Então, a respiração, ótimo, porque você já entrou num caminho. E eu gosto disso. Eu acho que quando a pessoa está com a síndrome do pânico ou passando mal de qualquer coisa, se você faz a respiração consciente, né? Olha, a gente começa a falar, começa a engasgar. A respiração consciente, ela vai aliviando as tensões que estão no seu corpo. E você fica com dor no corpo depois por causa da descarga de adrenalina, porque pânico é pânico, né? Então você tem medo e aí o corpo fica tenso, as mãos podem encurvar e você pode realmente ficar muito mal. Mas aí nessa hora, agora que você sabe, né? Então coloca ou fica ali e começa mentalmente: te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Para você. Repetindo, repetindo, repetindo. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. E se você sente uma presença que não seja a sua perto de você, nesse momento, você dirige para a pessoa, para o ser, para a energia. Se eu te fiz mal em algum momento, hoje eu te peço perdão, por favor me perdoe, sinto muito, te amo, obrigada. Muitas vezes. Enquanto durar o mal-estar, vá fazendo Ho'oponopono para você e para as energias do entorno. O meu 8º passo, eu falo sobre você, sobre eu e as energias do astral, tá? 8º passo do workshop, eu vou falar desse tema também, sobre as energias que estão no astral. Tudo bem aí, gente? Vocês estão gostando da condução? Vão me falando, assim eu posso olhar. Isabel Romero, querida, depois que comecei a fazer o Ho'oponopono, descobri que as minhas raivas são parte importante da síndrome do pânico do meu marido. Quando paro de mandar essas vibrações, ele fica bem melhor. Olha que coisa! E é isso mesmo, né? Porque o karma está na família, gente. É super difícil. Vem o teu filho, passa mal, você fica nervosa junto. Vem o marido, passa mal, você fica nervoso, você fica com raiva. É uma confusão dentro da gente, né? E aí, muito Ho'oponopono para harmonizar isso. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. E vai fazendo, vai falando. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Por isso que eu gosto, por isso que eu lancei a ideia aqui, né, no grupo e com os meus grupos, de fazer o Ho'oponopono de forma mântrica, né?
O terceiro passo do workshop é direcionado ao relacionamento afetivo e o quarto passo a família. Então tudo se mistura, né? E o oitavo passo são as energias do astral, porque tá tudo aí com a gente. Então a gente precisa aprender passo a passo. Por isso que eu tenho sugerido que você tenha um japamala ou que você use um rosário para você fazer o Ho'oponopono de forma mântrica. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Para o seu dia, às vezes aquele dia que você está passando é um dia difícil, as situações são complicadas, e aí você faz para você, tá? Olha que beleza, a gente está caminhando aqui, estamos aprendendo coisas juntas. Kátia Kitoff. Kátia Kitoff, será que ela está aí? Vamos ver se ela se manifesta? Boa noite, MS. Vou relatar o que aconteceu comigo há 2 meses. Eu trabalhava em uma empresa próxima à minha casa. Por conta de um acordo entre clientes, a empresa rompeu o contrato e com isso fui obrigada a trabalhar em numa outra unidade longe da minha residência. E com isso, depois de 2 meses estando lá, eu não aguentava mais, mas pedi para que eles me desligassem. Acabei desenvolvendo a síndrome do pânico e a depressão. Quando ia para a cama, pensava que amanhã teria que ir na empresa. Fui parar em psiquiatra e ela me afastou por 10 dias, que foram os melhores dias, porque eu acordava sem chorar, sem medo. Esse sentimento eu sentia quando ia trabalhar, passava muito mal. Aí voltei e quando a minha pressão foi à altura, no dia seguinte entrei com rescisão indireta e meus problemas de saúde resolveram. Pois é, né, gente? A gente sabe intimamente, muitas vezes a gente sabe o que nos faz passar mal. E muitas vezes aquilo que nos faz passar mal está nas nossas mãos também, né? Então, no caso da menina aqui, né? Como ela se chama? No caso da Kátia, você vê que estava nas mãos dela. Quando ela resolveu pedir demissão, a coisa acabou, né? Então, às vezes, a gente tem que ir pelo caminho mais fácil. Se você pode ter uma solução, vá pelo caminho da solução. Busque a solução, faça a sua parte, né? E nem sempre você buscar o Ho'oponopono, então eu poderia falar para ela assim, mas puxa, faça o Ho'oponopono para ficar tudo bem na empresa, né? Poderia falar isso, ela poderia pensar isso, mas não, às vezes o caminho da vida é a gente romper com alguém, com alguma coisa e com alguma situação. Isso também existe, não é assim, vamos fazer tudo dar certo desse jeito, às vezes tem que mudar, né? A gente é que tem que ter luz para saber. Como devo fazer o Ho'oponopono no período de estudo para concurso público? Rosimeire Campos. Rosimeire Campos, o que eu vou sugerir para você, querida? Faça para você. Faça na hora de manhã, na hora que você acorda, faça à noite antes de dormir. Aí você pega o seu japamala, né? Que eu gosto de fazer com o japamala. Por que eu gosto? Porque ele traz concentração. Quando você repete, você fecha os olhos, baixinho, vai fazendo baixinho, não precisa falar em voz alta. E você vai lá, né? Você vai repetindo, você vai aliviando a energia, aliviando o pensamento. Essa é uma técnica milenar do hinduísmo, é uma técnica milenar do budismo, das religiões árabes, eles têm um japamala, os árabes têm um outro tipo de mala, né? Que eles chamam, que é um rosário menor e que eles também fazem as orações de forma mântrica. Se você for no budismo oriental, você vai ver que os tibetanos têm, você vai ver que os japoneses têm, cada povo tem um jeito de se ligar a Deus. E eu achei que o Ho'oponopono combina demais com isso, porque você vai repetindo e a sua mente vai entrando numa frequência repetitiva de amor. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Então, para você que vai fazer um concurso, o que eu diria? Segura aqui, pega um rosário, um japamala, segura na ponta e pede assim, Deus, abre meus caminhos, mostra o melhor para mim, mostra o que vai ser bom para a minha vida, o que vai me ajudar. E aí você vai.
te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Para você mesma, pedindo abertura de caminhos, pedindo limpeza, pedindo amor, pedindo coisas que você quer realizar, coisas que vão ser boas para você, tá? Vamos ver quem está aqui. Agora eu vou ler mais um depoimento aqui da Carol Santi Silvano. Eu me policio para não assistir jornais ou ter algo que mostre violência. Eu também detesto, acho que não vale a pena você ver violência, ver agressividade, isso aí fica marcado no subconsciente, não faz bem, né? Pois sinto que isso me deixa com muito medo, me dá um sentimento de pânico no meu dia a dia, principalmente referente aos meus filhos jovens. Acredito que se eu der brecha, a síndrome do pânico pode se instalar em mim. Saio já pensando que vou ser assaltada. Triste realidade do mundo agitado, das cidades maiores e da violência. Olha, o que me chama a atenção é assim, saio já pensando que vou ser assaltada. Pelo amor de Deus, Carol, não faça isso. Carol Santi Silvano, não faça isso, Carol. Essa história de já sair de casa achando que algo ruim vai acontecer, então realmente você está precisando trabalhar a sua energia. Você está precisando melhorar aquilo que você está sentindo, está precisando melhorar a sua forma de se relacionar com a vida, com o universo, com você mesma e com Deus, né? Por favor, porque essa coisa de sair de casa já achando que está tudo ruim e que pode dar tudo errado, você está atraindo essa vibração. Cuidado com a sua mente, né? Cuidado com aquilo que você pensa. Deixa eu ver um pouquinho o Facebook, Fábio, aí nós vamos fechando. Vamos ver como é que o pessoal está aí, como é que vocês estão saindo, as dúvidas que vocês têm, o sentimento que vocês querem carregar com vocês. Eu acho que tudo vale quando você tem bom coração, mas o bom coração é trabalhado, né, gente? Olha aqui, ó, Ana Caroline. Comecei a desenvolver ansiedade depois de trabalhar com um chefe abusivo. Mudei de gabinete, fui trabalhar com uma boa chefe, mas já estava desacreditada do meu potencial. Precisei de terapia e reencontrei a minha autoestima profissional por meio do meu descobrimento da espiritualidade. Isso foi perfeito, é isso mesmo. Muito Ho'oponopono para a gente se harmonizar com os caminhos da vida. Gente, não tem vida sem tristeza. Não tem vida que tenha rolo e que não tenha rolo. Isso não acontece, tá? Não tem nenhuma vida, nenhuma casa. É só coisa boa. Todo mundo vive um desemprego, todo mundo vive o fim de um relacionamento. Quem tem filho, na minha idade, por exemplo, né, minha filha de 15 anos, claro que tem rolo. Eu sou ótima, tento ser uma ótima mãe, cuidar, fazer todas as coisas, mas eu não vou evitar que com o meu comportamento bom, a minha boa vontade, as minhas orações, que não aconteçam rolos. Porque este planeta Terra, onde nós vivemos, é um planeta escola. Então todo mundo tem problema. O que a gente faz com Ho'oponopono? É fazer de conta que a gente não tem problema? Não. A gente eleva a consciência acima do problema. A gente entra naquela sintonia de amor e aí a gente tem força para ajudar as pessoas, força para você se ajudar, força para você se conduzir na vida. Não é não sofrer, é viver de forma harmonizada, apesar dos problemas. Então é ser feliz apesar de. E para ser feliz, gente, a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo com a gente. Nós temos que ter uma visão do que acontece, tanto das coisas ruins quanto das coisas boas. Não é fazer que nem a nossa amiga ali, que sai de casa já achando que vai ser assaltada. Não! Você sai de casa, você toma seus cuidados, você vai no centro da cidade, quem vai, sei lá, trabalhar ou vai tomar um ônibus, você vai pôr uma bolsa pequena, você vai
tomar algumas atitudes, já que nós estamos numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que não é perigosa, mas é uma cidade grande, né? Com muitas energias e pessoas. Então a gente toma as nossas precauções. Mas eu não vou ficar achando que eu vou ser assaltada a cada minuto ou que todo mundo que está perto de mim é do mal. Porque esse mal vai passar a existir dentro de mim e eu não quero isso. Eu quero que o bem exista em mim e que o meu bem possa atrair o bem de outras pessoas. Não é assim? A gente tem que criar, usar a lei da atração a nosso favor. Por isso o Ho'oponopono é tão lindo. Você está dizendo para você, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Você está atraindo para você energias de amor, energias de luz, energias de paz, né? Marta Veloso, MS, por favor, agora estou sentindo um aperto na garganta e no coração. Marta Veloso, para menina, que isso? Nós estamos trabalhando a nossa luz, né? É que essas coisas, quando a gente fala de perdão, elas e da síndrome do pânico, a gente vai tirando os nossos medos e às vezes a gente tem muitas travas, né? Vamos encerrar hoje fazendo uma pequena prática conduzida, né? Na energia do Ho'oponopono, pedindo curas e libertações para todas as pessoas que nesse momento estão na nossa vibração e na nossa sintonia. Então respire, solte. Marta, se inclua aqui, esteja com a gente, vamos juntas, tá? Tô pensando em você aí e tô pedindo por você também. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Pai, Divino Criador, limpa em mim a raiva, a dor, o medo das coisas que não estão dando certo. Alivia em mim a dor do futuro, o medo das coisas não se resolverem como eu gostaria. Limpa em mim a ansiedade de fazer tudo se resolver do meu jeito. Pai, Divino Criador, me ajuda a ser mais humilde para compreender as coisas da vida, para aprender a sua lição. Se eu em algum momento exagerei nos meus desejos e sonhos, hoje sou eu quem pede perdão. Diga isso pensando em você e na sua história, na sua caminhada. Você para você. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Pode ser que se você seja sensível, que você sinta até a garganta travar, porque as energias ficam, né? Nós estamos expressando um sentimento. Então, se você está com algum ponto do seu corpo, ó, ativando a energia de cura, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Se existem energias contrárias aqui entre nós, fazendo que haja desentendimentos, palavras ruins, hoje sou eu quem pede perdão, por favor me perdoe. Eu sinto muito, eu te amo, obrigada. Eu peço pela luz e pelo amor de toda essa comunidade online, esse grupo de pessoas que nós estamos formando nesse momento, essa egrégora de luz que está acontecendo agora. Eu peço, Deus Pai, Divino Criador, cuide de cada uma dessas pessoas. Que você que está aí seja cuidado com amor.
te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Esse é o chakra da expressão. Então, quando eu estou falando para vocês, a minha garganta está travada, me dá até um pigarro, uma coisa ruim, porque nós estamos trabalhando o destravamento dessa energia, tá? E essa energia é a energia da expressão. E olha o que acontece. A energia espiritual, ela vem do alto, né? Ela entra nesse chakra aqui, Sahasrara. E ela entra da conexão da luz. Daí ela passa por esse chakra aqui, que é a visão espiritual. E deste chakra ela desce pela garganta, passa pela nossa boca, passa pela garganta. E da garganta, que é o limite, ela desce para o coração e para as curas no corpo físico. Então é como se fosse um funil, né? E aí nós ficamos presos na garganta porque nós precisamos limpar julgamento, palavras ruins, atitudes que a gente olha nos outros e aponta, fala, ai que horror, meu filho fez isso, meu pai, né? Julgamento. Então, limpa em mim, divindade, limpa em mim o julgamento, a crítica, a crueldade, palavras difíceis. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Eu quero agora que o elo do amor, do coração, ó, vem batendo no seu coração. Que o coração e o sentimento seja maior do que todo aprisionamento que pode estar acontecendo com você. Pode ser que tenha algumas pessoas com dor de cabeça também. Fica, viu? Pode dar. E aí você vai batendo assim com as mãos, levemente. Respira, bate, ó, em tudo isso. Na região dos olhos, vai batendo, vai aliviando isso. Às vezes manifesta dor nas costas, e aí nós pedimos, divindade, limpa em mim o aprisionamento que está em mim e nos outros. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Vocês estão melhores? Como é que está o grupo aí? Está melhor? Está melhorando? Vamos ver se vocês melhoraram um pouquinho. É que esse é um tema denso, né? Nós estamos falando de um tema denso, de uma energia pesada, de uma energia travada, de algo que a gente não está sabendo lidar. Porque a síndrome do pânico, ela vem para a nossa vida porque a gente não está sabendo lidar com aqueles problemas, com aquelas situações. Ou às vezes o problema nem é externo, o problema é a nossa emoção. Então, às vezes você está travado com a vida, você está travado com coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa saber e você não está sabendo lidar direito. E aí vem toda essa ansiedade, todo esse desespero. Então, nem sempre é uma doença física e nem sempre precisa ficar com você. Às vezes aquilo vai embora, deixa embora. E muito Ho'oponopono na sua casa, para você, para sua família, para os seus objetivos, né? Amanhã, nessa maratona de MS na sua vida, segunda-feira, 8h30 da noite, eu vou falar dessa coisa linda que é o Japamala. Eu vou falar da prática mântrica com o Japamala. Vou falar Ho'oponopono de forma mântrica usando o Japamala, tá? Se você tem dúvidas, se você quer participar, pode deixar as mensagens ali no post, procura na minha página. Segunda, 20 de março, 8h30 da noite. Amigo, um beijo para você, espero que você esteja melhor. Meus gatos estão acabados de dormir aqui, cada um num cantinho, Babalu aqui na minha frente, mas hoje vou deixar eles dormindo, deixa eles dormindo um pouquinho, né? Muita luz para você, seja feliz, né? Não fica esperando que o mundo seja perfeito para você ser feliz. Se você está com problema, seja feliz apesar do problema. Se você
tem coisas na sua vida que não são do jeito que você queria, seja feliz assim mesmo, porque isso vem de dentro do seu coração. E esse pensamento da felicidade vai atrair outros pensamentos e outras pessoas que igualmente estejam nessa frequência. Essa é a lei da atração, essa é a força de luz que a gente precisa dentro da gente. Saúdo você, quero tua paz, quero tua alegria, muita harmonia na tua vida, uma boa semana. Se você gostou do vídeo, compartilhe depois do vídeo já ter ido, para os seus amigos poderem ver também. E se você ainda não se inscreveu no workshop, se inscreva no workshop. Vou pedir para a Lu colocar o link para depois que acabar o live você poder se inscrever. Beijo no coração, amigo. Namastê.